bom dia, bom dia a todos que estão chegando, aos que vão assistir essa aula depois. Nós vamos dar continuidade então ao nosso projeto Academia de Empreendedores. O que é a Academia de Empreendedores para quem nos assiste hoje pela primeira vez ou vai começar a acompanhar a nossa academia, que será todos os sábados de manhã. Todos os sábados, às 9 horas, nós estaremos online, estaremos ao vivo, transmitindo nas redes sociais algum material, algum tema específico sobre empreendedorismo. Nós começamos já tratando da personalidade empreendedora, dos traços de personalidade, das características de personalidade que o empreendedor precisa ter. E quem é o empreendedor? O empreendedor é aquele que faz as coisas acontecer. É aquele que chama a responsabilidade para si e que muda a história da sua vida e das pessoas que estão na sua volta com ações concretas, com ações objetivas, com algo que realmente vai produzir resultados. Esse é o empreendedor. E esse empreendedor, ele tem um perfil, ele tem algo nele que faz com que as coisas aconteçam, ele tem algo nele que faz com que o resto, tudo que está na sua volta, seja mudado, seja transformado. Então, nós trabalhamos com essas características. Semana passada, eu tratei das 10 características como um todo, dos 10 traços de personalidade como um todo, de uma maneira genérica, para que nós soubéssemos que existem mapeados pelo menos 10 traços de personalidades do empreendedor. É claro que existe muito mais traços, existe muito mais características de um empreendedor, mas nós vamos trabalhar especificamente com 10, porque esses 10 traços de característica, eles já servem para que a gente tenha um parâmetro e saiba como se comportar se quer ser um empreendedor. Durante a semana eu vou estar postando nas redes sociais algumas perguntas, algumas avaliações que vão nos fazer refletir, vão nos trazer consciência acerca da nossa capacidade empreendedora, ou seja, se nós somos ou não empreendedores, se nós temos essa capacidade de empreender. Hoje nós vamos tratar então de uma característica especial, que é a primeira de todas, que é estar sempre atento às oportunidades e tem iniciativa. Essa é a primeira das características. Ele está sempre atento às oportunidades e ele tem iniciativa. Então, esse fato, essa característica, ela precisa ser levada, então, em consideração sempre. O que é uma oportunidade? Eu estou atento a essas oportunidades, eu estou sempre disposto a buscar algo novo, eu estou sempre atento às coisas que estão acontecendo à minha volta. Eu estou sempre buscando querer aprender algo novo, eu estou sempre buscando crescer, eu estou sempre buscando descobrir coisas que vão me trazer a um outro nível. E o segundo elemento aqui que está intimamente ligado é ter iniciativa, porque muitas vezes nós temos as oportunidades. O que nos falta é a iniciativa para que nós possamos colocar em prática aquilo que a oportunidade trouxe até nós, aquilo que a oportunidade trouxe até cada um de nós. Então, 3 subtópicos aqui. Ele faz as coisas antes do solicitado ou antes de forçado pelas circunstâncias. Ele age para expandir o negócio a novas áreas, produtos e serviços. E ele aproveita oportunidades fora do comum para obter negócios. E aí esses negócios podem ser os mais variados negócios. Então, vamos focar aqui em oportunidades. Quem aqui já não teve uma oportunidade? A grande dificuldade da oportunidade é que muitas vezes nós só nos damos conta de que aquilo era uma oportunidade depois de ter passado.
Depois que passou aquela situação, que a gente faz uma avaliação e pensa, eu poderia ter feito, eu poderia ter ido, eu poderia ter falado, eu poderia ter agido, eu poderia ter comprado, eu poderia ter vendido. Então, quando nós chegamos a esse nível de pensamento, significa que nós perdemos a oportunidade, ou seja, nós deixamos ela passar. Nós não soubemos segurar ela no tempo em que ela apareceu na nossa vida. Ouvi uma vez falar que oportunidades são únicas, que elas passam uma única vez nas nossas vidas, que poderá alguma vez passar uma outra oportunidade semelhante por mim para que eu possa aproveitar. Mas aquela oportunidade que passou e que eu não aproveitei, possivelmente ela não voltará mais. Por quê? Porque a oportunidade, o evento, ele vai ser segurado por alguém. Se eu não aproveito a oportunidade, alguém vai aproveitar. Se eu não fizer, alguém vai fazer. Se eu não comprar, alguém vai comprar. Se eu não vender, alguém vai vender. Se eu não falar, alguém vai falar. Então essa oportunidade, ela vai ser absorvida por alguém. Qual é o diferencial do empreendedor? Saber reconhecer a oportunidade. Saber reconhecer a oportunidade para que ele não deixe essa oportunidade passar e para que o seu concorrente ou para que outra pessoa aproveite e desfrute da oportunidade. Para isso, o empreendedor precisa da iniciativa, ou seja, ele constantemente tem que estar em ação. Há poder na ação. Há poder na ação, não na omissão, deixar de fazer. Há poder na ação. Diz um ditado de um livro muito importante que chama O Poder da Ação, que diz que tem poder quem age, tem superpoderes quem age certo no tempo certo, ou na hora certa. Então tem poder quem age, mas tem superpoderes quem age no tempo certo e na hora certa. Então sempre esteja atento para tomar a iniciativa de aproveitar a oportunidade. Li também ontem, inclusive ontem estava lendo sobre isso, que crise é o lugar, é o território da oportunidade. Toda crise traz junto consigo oportunidades. São nas crises que surgem as melhores oportunidades. Por quê? Porque as crises nos trazem consciência. As crises nos trazem conscientização e nos tiram da zona do conforto, nos tiram daquela zona em que estamos acomodados, tranquilos, acostumados com o ritmo de vida, acostumados com o nosso negócio, acostumados com a nossa cidade, acostumados com o nosso círculo de social, nosso círculo de amizade. Estamos acostumados, entramos naquilo que se chama zona de conforto. E quando surge uma crise, e nós estamos vivendo agora numa crise, já acredito, tenho esperanças de que já saindo dessa crise, mas também nos preparando para uma outra crise que virá depois, que com certeza essas crises elas são cíclicas, sempre está acontecendo alguma coisa, uma hora é uma crise financeira, outra hora é uma crise de saúde, outra hora é uma crise climática, mas sempre está acontecendo alguma coisa que atrás dela, atrás daquele problema está a solução, ou há uma oportunidade de solução. Então nessa crise que passou agora, o que estamos vivendo ainda da pandemia, nós precisamos entender que muitas pessoas fecharam seus negócios, muitas pessoas abandonaram seus negócios, deixaram de empreender. Não só na nossa cidade, graças a Deus eu acho que aqui não foi tanto volume, até porque por sermos de uma cidade de fronteira temos algumas facilidades que outras cidades não têm, mas nós vemos nos noticiários isso acontecendo quase todos os dias. As lojas fechadas, nós vemos relatos de pessoas que vão a grandes cidades e os centros comerciais fechados. Por que isso? Porque a crise veio de uma forma tão intensa que aquelas pessoas, aqueles empreendedores, aqueles empresários que não estavam preparados para enfrentar essa crise, que não estavam preparados para encarar aquela novidade que estava vindo, não souberam lidar com a situação.
Em contrapartida, nós temos empresas que faturaram muito. Empresas que entraram num novo nível por causa da pandemia. Empresas que cresceram de uma forma exponencial. E aqui não estou falando só de empresas voltadas à área de saúde, que a gente sabe que as empresas da área de saúde elas foram beneficiadas no sentido de que a demanda por produtos da área de saúde foi muito maior. A demanda por equipamentos, a demanda por insumos, por remédios, foi muito grande, ainda está sendo muito grande. Mas eu estou falando também de empresas que trabalhavam com o digital. O digital nunca foi tão importante como tem sido agora. Então, houve uma transição em todos os setores da sociedade que precisaram passar para o digital. E isso nós falamos desde o comércio formal, desde aquela loja que é extremamente formal de receber o cliente, de atender o cliente, para uma igreja, por exemplo. As igrejas também precisaram se moldar ao digital e hoje nós vemos comum todas as igrejas, todas as religiões fazendo as suas lives. Por quê? Porque precisavam alcançar o seu público, precisavam alcançar as pessoas que fazem parte da sua sociedade ou do seu círculo. E através de que iriam alcançar se nós tínhamos o distanciamento, se nós tínhamos as restrições? Aí então o digital surgiu, e aí então surgiu os infoprodutos, e aí surgiu então empresas que vendiam os equipamentos digitais, muita gente precisou comprar aí um microfone, precisou comprar uma webcam, precisou comprar um notebook, uma câmera digital, ou seja, o comércio aqueceu de alguma forma no digital. E houve uma transição, houve mudanças. Então, as próprias empresas que vendem lanche, aquelas que eram tradicionalmente conhecidas pelo seu ponto, pelo seu lugar, em que as pessoas iam lá pelo produto, claro, mas também iam lá para poder sentar num ambiente agradável, para conversar, para ouvir alguma música, se de repente esse lugar oferecesse uma música ao vivo. Então, aquele lugar que tradicionalmente acolhia pessoas, era um lugar em que as pessoas se sentiam bem de estar lá, de repente eles foram proibidos de trabalhar. E eles tiveram que migrar totalmente para um setor que não era deles, que era o setor do delivery. Então, eles tiveram que migrar. Alguns souberam migrar com excelência e mantiveram a sua estrutura, mantiveram as suas vendas, mantiveram o seu faturamento. Outros não souberam migrar para o digital, não souberam migrar para o delivery e sofreram, esperando sempre aquela volta das mesas, a volta do atendimento ao público, a volta àquela normalidade que nós tínhamos antes. E foram perdendo espaço, perdendo mercado e foram sendo prejudicados porque não tiveram a iniciativa ou não prestaram atenção na oportunidade que a crise estava trazendo, que era um novo mercado, que era o mercado de delivery. Então, as empresas que eram delivery e que às vezes no verão perdiam clientes porque as pessoas não queriam comer em casa, as pessoas queriam sair, era calor, queriam contato com pessoas, com amigos, queriam sentar em alguma mesa, queriam ficar olhando o movimento. Essas empresas sentiam muito essa queda por ser delivery. Acabaram essas empresas sendo fortalecidas e surgiram várias, aqui mesmo na nossa cidade, surgiram várias empresas especializadas em delivery, que não têm atendimento ao público, que são somente deliveries e que não interessa se foi mudada a bandeira, foi mudada a legislação, se é permitido ou não mesas. Por quê? Porque eles são delivery, eles se posicionaram como delivery e eles então tiveram essa iniciativa e aproveitaram essa oportunidade. Então vamos para a primeira característica aqui da busca de oportunidade, ou seja, de aproveitar as oportunidades. Fazer as coisas antes do solicitado ou antes de ser forçado a fazer.
Fazer as coisas antes do solicitado, isso é iniciativa, proatividade. Existem dois elementos, a proatividade e a reatividade. A proatividade é aquilo que eu faço porque eu sei que eu tenho que fazer e eu vou me adiantar e deixar isso pronto, porque eu sei que eu tenho que fazer. É uma característica do proativo. O reativo é aquela coisa aquele que faz somente quando é obrigado a fazer ou quando não tem mais nada que possa ser feito. Então ele é um reativo, ele vai reagir a uma circunstância, a uma situação para resolver aquele problema. A característica de um empreendedor é a proatividade. O empreendedor que é proativo, ou seja, que ele age antes de que as circunstâncias o forcem a agir, esse empreendedor, ele com certeza vai ter um diferencial, ele vai sair na frente do reativo. Por quê? Enquanto ele está se adiantando ao problema, e aqui nós voltamos aqui ao exemplo da pandemia, da crise, e também voltamos ao setor da alimentação para dar um exemplo. Na outra aula eu falei muito sobre roupas, então não vou falar de loja de roupa hoje, mas no setor da alimentação, aquele que foi proativo, aquele que entendeu lá em março de 2020, de que as coisas não seriam mais as mesmas, aquele que entendeu que aquilo se prolongaria muito mais do que o que estava se pensando no momento. Aquele que já começou a trabalhar sua transição, aquele que já começou a trabalhar sua mudança, aquele que já entendeu que precisava dar um giro na sua empresa para que ela deixasse de ser exclusivamente presencial para ser delivery, para atender um público que não poderia sair de casa agora, mas que ainda tinha a necessidade de comer, de comprar comida. Esse proativo, ele saiu na frente do reativo, que o reativo ficou esperando, disse, não, 15 dias as coisas vão ficar fechadas, mas depois eles vão liberar, eles não vão aguentar muito tempo. E aí veio a outra restrição, e abriu um dia, abriu 2 dias, e começaram as restrições de horário, e começou a questão do distanciamento, a diminuição do número de mesas, as restrições do número de funcionários dentro da cozinha e uma série de fatores que nós acompanhamos durante o processo da pandemia, que hoje já foi absorvido principalmente pelo setor da alimentação, já foi absorvido, ou seja, isso já está se tornando o normal dentro do setor da alimentação. Mas quem lá em março do ano passado não se antecipou e ficou esperando que mudasse, ele perdeu 2, 3, 6 meses para fazer a transição para o delivery. E nesses 3 a 6 meses que ele perdeu para a transição, ele perdeu espaço no mercado. Perdeu espaço no mercado, por quê? Porque o proativo já estava ocupando esse espaço, porque os outros empreendedores que não eram, quem sabe, do setor de lanches, mas que viram a oportunidade agora de entrar com delivery, de atender um público que não tinha mais os restaurantes, que não tinha mais as lancherias, que não tinha mais as cafeterias, que não tinha mais os lugares aonde ele seria atendido presencialmente, eles foram lá e abriram o seu próprio delivery. Então esse nosso empreendedor reativo, quando ele foi sacudido pela situação, quando o bolso começou a apertar, ele saiu atrasado. E ele saiu atrasado numa briga muito acirrada, numa briga muito disputada. O espaço pela venda de alimentação, principalmente na nossa cidade, mas eu acredito que em todas as cidades, é um espaço muito complicado. É uma briga muito complicada porque existem várias pessoas que vendem o mesmo produto, várias empresas que vendem o mesmo produto, com pouquíssimos diferenciais, ou seja, há uma margem muito pequena de diferencial, há uma margem muito pequena entre uma empresa ou outra para que se faça o diferencial. Se perde aquele diferencial que se tinha no presencial, que o local é um diferencial, as pessoas vão lá porque o local é agradável, o atendimento, as pessoas vão lá porque gostam de ser atendidas naquele lugar.
Se perde esses diferenciais. E aí o delivery, então, ele fica uma briga sangrenta. É uma briga, assim, muito, muito disputada. Claro, não estou falando aqui que há desonestidade ou alguma coisa por parte das concorrências, mas o espaço é muito curto. Ou seja, é uma demanda muito pequena para a quantidade de oferta que nós temos. E aí a gente sabe isso, vou deixar para os economistas falar sobre demanda e oferta. Então, o que nós precisamos entender? Precisamos trabalhar com proatividade. O empreendedor, voltamos lá para o tópico, ele está sempre em busca de uma oportunidade e sempre pronto para tomar iniciativa. Ele é proativo, ele faz as coisas antes de ser mandado fazer, antes de ser obrigado a fazer. Ele não espera para reagir a uma situação. Ele se impõe, ele se projeta na frente. Corre riscos? Corre. E isso é um das outras personalidades, um dos outros traços que nós vamos tratar mais à frente, que é correr os riscos, mas de uma forma calculada. Então, ele é proativo, ele se move antes que os demais. Ele também age para expandir os seus negócios e os seus serviços. Ele expande negócios, produtos e serviços. Ele está sempre pensando em algo para inovar na sua empresa. Ele está sempre procurando um mercado novo, ele está sempre procurando um produto novo, ele está sempre procurando um serviço novo. Essa é uma característica de um empreendedor. O empreendedor, ele sempre está enxergando à frente dos outros. Geralmente um empreendedor é aquele cara, aquela pessoa que tem ideias mirabolantes, ideias loucas, ideias fora do contexto geral do resto das pessoas. E ele começa a falar algumas coisas e ele geralmente não é entendido. Geralmente ele não é compreendido. Por quê? Porque as ideias deles muitas vezes fogem do convencional. Mas isso é um traço de personalidade que faz o quê? Com que ele sempre esteja procurando uma inovação. Aí é aquela questão da oportunidade. Ele sempre está procurando inovar, ele sempre está procurando algo novo, um produto novo, um detalhe novo, algo que o diferencie da sua concorrência. Algo que o coloque à frente dos seus principais concorrentes que trabalham com o mesmo produto, com o mesmo serviço. Fica uma dica de leitura aí, e mais na frente da nossa escola nós vamos trabalhar resumos de livros, mas fica uma dica de leitura e de fonte de pesquisa, porque não precisa só ler o livro, isso aí tem vasto material hoje na internet. A Estratégia do Oceano Azul. É um livro maravilhoso para aqueles que gostam de inovar, aqueles que gostam de se diferenciar, para aqueles que gostam de criar algo novo. A estratégia do Oceano Azul, por exemplo, ela é aplicada pelo Cirque du Soleil, que era no seu início de uma base de circo tradicional, e todos nós aqui conhecemos um circo tradicional, todos nós já fomos num circo, onde tinha a lona, tinha as cadeiras ou as arquibancadas, e tinha um picadeiro lá. Antigamente tinha os animais que faziam as suas performances, tinha os seus artistas, né? Tinha o trapezista, tinha os malabaristas, tinha o palhaço, que não podia faltar, né? O palhaço é o responsável pela transição de cena, então, para que o público não fique disperso, tinha o Globo da Morte, com 1, 2, 3, 4, 5, né? Quanto mais motos tinha dentro daquele Globo da Morte, mais chamava atenção, mais atrativo aquilo era, porque era impressionante aquilo. Eu falo era porque agora eles estão parados, né? Mas eu espero que eles voltem e que eles voltem com tudo, porque é um espetáculo. Realmente o circo é um espetáculo. A maneira daquelas pessoas se apresentarem é espetacular. Só que o Cirque du Soleil mudou de nível. Ele era o mesmo circo e ele mudou de nível. E ele fez do circo um grande espetáculo, um grande evento. Então não é o tema aqui para que eu possa traçar os diferenciais do Cirque du Soleil, mas eu só quero trazer um diferencial deles, o preço. O preço. Nós vamos no circo, a gente vai ver que o circo tradicional, o circo comum, eles chegam a distribuir nas escolas
ingressos gratuitos para fazer aí uma apresentação, geralmente à tarde, uma apresentação já um pouco diminuída, não com todos os espetáculos, mas para que incentive aquelas crianças a que convide os pais para vir, é uma estratégia de marketing deles. O Circo de Solé, ele não dá ingressos e ele não se preocupa com o preço. É uma fortuna a entrada para o Circo de Solé. E eles não estão preocupados com o preço, porque eles não têm concorrentes. Não há concorrentes para o Circo de Solé. Não há nenhuma companhia no mundo que faça a mesma coisa que eles fazem. Então, eles são uma empresa da estratégia do Oceano Azul. Então, eles buscam sempre expandir os seus negócios, os seus produtos, os seus serviços. Sempre eles querem dar algo a mais. Eles sempre têm que ter um plus. Eles sempre têm que ter uma entrega diferenciada. Isso é empreendedorismo, isso é perfil empreendedor. E por último aqui nós temos que ele aproveita oportunidades fora do comuns para expandir negócios, ou para conseguir recursos, ou para conseguir financiamentos, ou para adquirir bens que sejam necessários para o seu negócio. Ou seja, ele sempre está procurando algo novo para que ele consiga crescer. Ou seja, o grande objetivo dele é crescer. O grande objetivo do empreendedor é o resultado. Uma coisa que nós precisamos entender, e a gente fala nisso sempre quando fala sobre gestão avançada, CNPJ, empresa, não é ONG. Empresa não é ONG, CNPJ não é ONG. Então, empresas não têm como foco principal as ações sem fins lucrativos. A empresa tem que ter lucro, a empresa tem que trabalhar pelo lucro, a empresa tem que amar o lucro. A empresa que não lucra é uma empresa que está com os dias contados, porque o que faz uma empresa viver é o lucro. O alimento de uma empresa é o lucro. É o lucro que faz com que a empresa tenha condições de investir em novos equipamentos. É o lucro que faz com que a empresa tenha condições de pagar bem os seus colaboradores. É o lucro que faz com que a empresa tenha condições de ter uma estrutura física bem organizada. É o lucro que faz com que a empresa tenha capacidade de expandir os seus negócios através de ações de marketing. É o lucro que faz com que a empresa dê tranquilidade para o empreendedor, para que ele consiga pensar, raciocinar, ponderar, sempre estar voltado ao crescimento da empresa. Lucro. Empresa CNPJ não é ONG. Não é uma empresa que não tem fins lucrativos. Não, nós precisamos ter fins lucrativos. Quem é empreendedor empreende por vários motivos, mas um dos motivos é o lucro. São as finanças. O empreendedor, o empresário que não quer ter lucro, que não quer ter finanças, que não quer ter recursos financeiros, que não quer crescer, que não quer melhorar, que não quer trocar de carro, que não quer ter uma casa melhor, esse empresário está com alguma disfunção dentro da sua personalidade empreendedora. Ele tem alguma disfunção dentro da sua personalidade empreendedora que precisa ser tratada. Algo está desregulado na sua personalidade, que precisa ser tratado. Porque é uma obrigação do empreendedor querer crescer, desejar crescer, buscar crescer, andar sempre em direção do crescimento. Essa é algo que é inerente ao empreendedor. Fazer acontecer. É o lucro que faz com que a empresa possa ter ações filantrópicas. Aí sim. É com o lucro que a empresa consegue ajudar entidades filantrópicas, por exemplo. É com o lucro que a empresa pode fazer ação social. É com o lucro da empresa que se pode fazer com que pessoas com mais necessidade ou com dificuldade, quem sabe até ao primeiro emprego, consigam trabalhar. Porque o lucro da empresa proporciona que se abram programas de estágio, se abram programas de treinamento, se abram programas de talentos para que se descubram talentos. Então, se a empresa não lucra, não tem como fazer isso. Se a empresa não lucra,
tem que ficar ali só o pessoal da volta, o pessoal mais barato, o pessoal que trabalha para ajudar, porque a empresa não tem como pagar nem sequer o salário dos seus colaboradores. Então, lucro é essencial. Então, dentro dessa primeira característica de perfil empreendedor, nós trabalhamos, então, a busca da oportunidade, ou seja, ele está sempre atento a uma oportunidade, e iniciativa, ser proativo, deixar de ser reativo. Por exemplo, falei aqui do exemplo, vou encerrar agora falando do exemplo contrário dos deliveries. Se você que está me escutando aí tem uma empresa de delivery, eu quero dar uma notícia preocupante para você. Vai virar. A situação vai virar. Como a situação vai virar? Em algum momento, não sei se esse ano, não sei se no início do ano que vem, eu não sei quando, porque a pandemia do Brasil ela é mais política do que uma questão de saúde, ela é mais uma questão de política do que uma questão de saúde, independente do lado, independente se a pessoa do lado dos negacionistas ou dos lados da ciência. Existem esses dois lados no Brasil, existe o negacionista e o da ciência. Os dois estão errados, no meu ponto de vista, tanto os negacionistas quanto os da ciência. Os dois estão errados. Por quê? Porque politizaram uma questão de saúde. Ok, deixamos isso de lado. Mas em algum momento isso vai terminar. Quando terminar, quando as restrições terminarem, no dia em que a gente possa comemorar que não vai mais precisar usar uma máscara, no dia em que a gente comemorar que nós não vamos precisar estar mais a 2 metros das pessoas, e que nós vamos poder nos abraçar, e que nós vamos poder sentar numa roda de amigos, e que nós vamos poder comemorar aniversários, e que nós vamos poder comemorar casamentos, e que nós vamos poder simplesmente comemorar a vida e as amizades, nesse dia as pessoas vão sair para a rua e sabe onde elas vão comer? Nos lugares em que tem atendimento ao público. Ninguém vai querer comer em casa. As pessoas vão querer comer no trailer da praça. Vão querer olhar movimento, vão querer olhar gente, vão querer falar com as pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão necessitadas desse contágio social, desse contato social. Não posso falar contágio social porque parece que é a questão do vírus. Não, contágio social é aquele grupo de pessoas que faz parte do meu círculo de amizade, do meu círculo de convivência. Esse é o meu contágio social. Então as pessoas estão necessitadas disso, de sair com liberdade, de andar sem máscara. É isso que as pessoas querem, então elas vão para esses lugares. E aí, como vai proceder os deliveries? Como vão proceder os deliveries? Vão deixar de existir os deliveries? Não vão deixar de existir os deliveries. Ou seja, alguns vão. Aquele reativo vai deixar de existir. Aquele empreendedor de delivery que for reativo, que ficar pensando, não, vai vir outro vírus. Vai vir outro vírus e eles vão fechar tudo de novo. Esse vai quebrar. O empreendedor de delivery que for proativo, ele agora já está pensando o que ele vai fazer para mudar a chave dele na hora em que houver a liberação, na hora em que as restrições caírem. Como eu vou proceder? Aí vira o jogo. Aquele lá que era empreendedor físico do atendimento, da mesa, aquele que não soube transicionar, aquele que perdeu a sua principal fonte de renda, que era o atendimento ao público. Esse agora vai recuperar. E aquele que se aproveitou da oportunidade para entrar no delivery, agora esse aqui vai ter que ver o que ele vai fazer. Qual vai ser a solução dele. Então, ele está buscando oportunidade. Se ele tem a personalidade do empreendedor, ele já está olhando para as oportunidades. Como ele pode melhorar o serviço dele, como ele pode mudar o serviço dele, como ele pode melhorar o produto dele, como ele pode fazer com que o produto dele seja indispensável às pessoas, como ele pode fazer com que esse produto chegue aos clientes, mesmo agora não havendo obrigatoriedade de que as pessoas fiquem em casa. Então, busca de oportunidade e iniciativa. Convido vocês que assistiram essa aula a curtir a página Luiz Marino Farias,
Aí lá no Facebook, nós estamos no YouTube, perdão, o YouTube é um YouTube novo, está subindo pouquinhas aulas ainda, a gente vai abastecer com mais algumas aulas, mas vai lá, se inscreva lá, porque a gente consegue alcançar outras pessoas também. Se possível, compartilha esse conteúdo, se tem algum amigo que é empreendedor e que possa ouvir, que queira ouvir alguma coisa sobre empreendedorismo, é importante para mim, é importante para as pessoas que ouvem. Então, fica aí, tem as redes sociais, Instagram, Luiz Mariano Farias, Facebook, Luiz Mariano Farias e Luiz Mariano Farias também, a página do YouTube. E eu agradeço a vocês por esse tempo e pela oportunidade de poder falar um pouco sobre empreendedorismo, que é uma das minhas paixões. Empreendedorismo, acredito que é a oportunidade que nós temos de mudar as realidades que estão sempre à nossa volta. Um bom dia e um bom trabalho a todos.